entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. Nosso convidado de hoje, no nosso Charcast, podcast Xadrez Piraí, é o mestre nacional Glaucio Sela. Vamos bater um papo muito legal, ele vai contar várias histórias, inclusive aquelas que todo mundo está esperando sobre o seu confronto mítico com o Magnus Carlsen, em que ele saiu vencedor e se tornou aí o primeiro brasileiro a vencer o campeão mundial Magnus Carlsen. Entre as histórias, ele vai contar um pouquinho do início da sua trajetória até os dias de hoje. Meu nome é Mauricio Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Charcast, o podcast Xadrez Piraí. E aí, Glaucio, tudo beleza? Tranquilão? Maravilha, Maurício. Tudo ótimo com a gente. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa nossa... Na verdade, você vê, a gente está estreando esse podcast com vídeo, né? Porque antes a gente só fazia o áudio e mesmo no YouTube eu colocava só o áudio pelo Spreaker, né? Tava faltando agora... alguém bonito, né? Para poder estrear, né? Autoestima é tudo, autoestima é tudo. Não, mas vai ser interessante, é uma experiência nova aqui pra gente também, acho que vai ficar bacana. E as próximas também, Charcast entrevista, a gente vai fazer dessa forma. Vai ser, acho que, bem legal. Mas vamos lá, Glaucio, muito obrigado mais uma vez por ter topado participar aí, você que está se destacando ainda também, um streamer aí da chess.com e sempre faz uns vídeos engraçados, a gente tem acompanhado ali e tal. E umas polêmicas engraçadas, não são aquelas polêmicas chatas, aquelas polêmicas engraçadas, até tem uma que você falou, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que você falou da arbitragem lá, de um caso de empate meio nefasto lá, né? Sim. Né, mas a gente vai falar um pouquinho disso aí. Mas vamos lá, Glaucio, para começar, aquela pergunta de praxe. Sim. Quando o xadrez apareceu na tua vida? Né? O início, o começo, onde foi, quando foi, com quem foi? Ou você foi meio um autodidata nesse aprendizado de xadrez? Então vamos lá, eu aprendi a jogar xadrez com a minha mãe quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos. Ela levou um joguinho de xadrez pequeno lá para casa, daqueles que acho que cabe na minha mão hoje, assim. Sabe aquelas pecinhas bem pequenininhas de 1,99, assim, que veio o joguinho? Sim. Bom, levou para casa, me ensinou como é que movia as peças, Cara, assim que eu joguei a primeira partida, eu detestei, porque era complicado, demorava muito, tinha que esperar o outro jogar, às vezes o outro ficava um tempão pensando e nada a ver o jogo. Daí, passou o tempo, as pecinhas foram ficando por lá, eu era uma criança hiperativa, as pessoas chegavam lá em casa para fazer visita, eu ficava atirando a peça nas pessoas e essa foi a melhor utilidade que eu achei para as peças, atirar nos outros. Bom... Daí chegou ali pelo ano de 99 ou 2000, era uma criança muito problemática na escola. Eu realmente acho que eu era disparado um dos piores alunos. Não, é verdade, eu era muito terrível, assim, não é para exagerar, realmente eu era péssimo na escola. Eu envolvi em todo tipo de briga, discussão e tal. Daí o que aconteceu? Numa aula de educação física, chovendo, o professor ensinou como é que jogava, mexia as peças e tal. E passou aquele problema de duas torres e rei contra rei, que tem que dar o escadinha, sabe? Mate em 2 lances. Daí montou o tabuleiro e pegou e falou, bom, jogam as brancas e dão checkmate em 2 lances. E eu achava o sabichão, né? Peguei e fui lá já, cheque. Tipo, e os outros ficavam meio quietos, ninguém gostava muito de falar na aula, eu era o que mais falava e não era cheque, né? E daí tentei, os outros tentaram também, passou meia hora e ninguém resolveu. E aquele problema, naquele dia chuvoso, acho que era uma quinta-feira, 99 o ano, talvez abril ou maio o mês, eu acabei me apaixonando pelo xadrez, assim, uma paixão à segunda vista avassaladora, porque quando eu vi aquele problema, eu percebi que aquilo não era um problema de xadrez, aquilo era o problema da minha vida, né? Eu me meti em confusão e encrenca, porque eu não pensava no próximo lance. Eu só queria atacar na hora, eu queria dar cheque. Já jogou truco, Maurício? Já. Eu era o cara que, se alguém trucasse, eu gritava 6. Sem nem pensar o que eu tinha. Tipo, só o fato do cara gritar truco já era obrigatório gritar 6. Não importa se eu tenho carta ou não. Então
Então acabou que com esse problema eu percebi que eu tinha que pensar mais, que eu tinha que dar o próximo passo e que às vezes a melhor jogada não era dar cheque, e sim se preparar para o lance do adversário. Então, realmente é incrível, cara, como às vezes um professor pode mudar a vida de uma criança, né? E isso daí me fez ter vontade de ensinar os outros também mais para frente. Então, eu gosto sempre de agradecer a Marcos Bevilacqua, o nome do professor, conhecido como Chocolate. Ele é um professor que tem muita referência, José Beltrão, no basquete. E assim, ele não dava aula de educação física só mandando a gente jogar. Por exemplo, que nem a maior parte dos professores que largam a bola, né? Larga a bola e vai jogar. Ele gostava de variar, então ele passava os fundamentos para nós de tudo que é jogo, vôlei, basquete e tal. Eu lembro que até aula de step ele deu, assim, para a gente melhorar a coordenação motora, melhorar postura e tudo mais, e dava muita teoria também. Pô, eu aprendi a história do basquete, aprendi a história do vôlei, de outros. E o xadrez também ele gostava muito. E tem um fato curioso, cara. Mesmo depois que eu já era um jogador forte, mesmo depois que eu ganhei vários títulos, eu fui jogar uma partida com ele, né? Porque ele sempre me ganhava, ele me deixava ganhar de vez em quando para me motivar. Daí, sim, eu já era um jogador renomado e era com certeza muito mais forte que ele. Fui jogar uma partida, acho que eu tava com 2 peças a mais. Ele me deu um mate em 1, assim, tipo, que eu não vi. Então, acho que assim, eu sinto que eu nunca ganhei dele de verdade, sabe? Porque mesmo depois que eu era forte, eu ainda perdi. Eu sei bem como é isso. Tem uma série, né, no nosso canal, né, que é o Maurides, o Destruidor do próprio jogo. E eu tenho algumas partidas que eu tava com uma vantagem considerável e acabei perdendo. Até uma dessa aí, o que eu recebi de comentário de aluno, ex-aluno e tal, falando: Maurício, não acredito que você jogou isso. Não, cara, pode acontecer. Eu sou o Conan do xadrez, só que eu destruo o meu jogo, né? Caramba! Eu destruo o meu jogo. Glaucio, assim, hoje você vive do xadrez? Não. Claro, não, você tem a tua profissão, mas você consegue ter algum rendimento com o xadrez? Você se considera um jogador profissional? Na verdade, assim, eu nunca me considerei, acho, um jogador profissional. Eu sempre pensei no xadrez como desenvolvimento de habilidades. É claro que já teve épocas da minha vida que o xadrez fez parte maior da minha renda. Desde quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, ou 14 anos, eu já dava aula de xadrez. Tipo, eu trabalhava com a minha mãe, eu lembro assim, principalmente quando eu estava no Cefet, que foi no meu ensino médio, eu acordava 5 horas para ir para aula, que eu estudava em Pato Branco, eu morava em Beltrão, eu estudava em Pato Branco, pegava o ônibus às 5 horas para chegar às 7 horas na escola, voltava 1 da tarde, mais ou menos, eu trabalhava da 1 às 6 com a minha mãe e depois eu dava aula particular. Então, esse momento, eu sei que o xadrez fez muito parte da minha renda, porque eu não ganhava muito dinheiro trabalhando com a minha mãe, né? Então, esse daí era um dinheiro que eu ganhava para mim. Era pouca coisa, mas era para mim. Era para mim comprar minhas coisas e tal. Então, talvez esse momento eu me sentia meio profissional, com 15 anos, 14 anos. Porque realmente o xadrez era minha renda. Depois, quando eu fiz 18 ou 19 anos, mais ou menos, eu estava fazendo faculdade de Direito, eu dei aula num colégio particular, que se chamava Nossa Senhora da Glória, na Francisco Beltrão. Dei aula na grade curricular mesmo. Então, daí eu tinha uma carteira assinada e tal, ganhava um salário de professor, não era muita coisa, mas era um pouquinho mais salário mínimo e essa época também eu me senti profissional por 1 ano. Tirando esses 2 períodos aí, o resto, tipo, o xadrez sempre foi mais algo que eu sabia que eu precisava fazer para desenvolver habilidades, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ganhar dinheiro de outras formas. Então, eu usei as habilidades que eu aprendi no xadrez para passar em concurso. Passei em 10 concursos, hoje eu sou servidor público federal, eu trabalho com a Bolsa de Valor também, mas por conta, né, eu nunca uso dinheiro dos outros, eu comecei fazendo day trade e hoje eu já faço mais investimentos mesmo, eu fico posicionado, pensando em dividendos, sendo sócio das empresas mesmos, e eu sou streamer do chess.com, mas a gente não tem salário, então a gente ganha às vezes alguma coisinha quando alguém se registra pelos nossos links, ou alguém faz o prêmio, faz um upgrade na conta pelos nossos links, mas assim, a gente não dá de, pelo menos para mim, né, talvez para o Cricor ou para outros jogadores, eles possam realmente viver disso, mas para mim é insignificante isso perto da renda que eu tenho.
Na Twitch também eu streamo bastante, porque antes eu fazia trabalho voluntário, Maurício. Quando eu estava eu fiquei 3 anos que eu fazia trabalho voluntário direto. Eu gosto muito disso, de ajudar os outros, né? Só que por causa da pandemia eu tive que parar de fazer trabalho voluntário. Daí foi quando eu comecei a fazer Twitch para compensar, para poder retribuir o que o xadrez fez para mim, para ajudar os outros. Então acaba que realmente é insignificante a renda. Eu vou te falar que, sei lá, eu tava olhando lá que eu tive acho que 500 mil views desde que eu abri a Twitch, e com 500 mil views a renda de publicidade acho que não chegou a R$20, R$30. É muito pouco que a gente recebe. Agora, é claro, quando você fica muito grande, tipo Nakamura e tal, daí sim, daí você vai ganhar muito dinheiro. Mas a maior renda que a gente ganha na Twitch, por exemplo, é com inscrições. Então, só que eu não tenho muitas inscrições. Agora você pega o Nakamura, que tem 500 inscrições num dia, ele consegue ganhar uma renda absurda. Então, isso que é interessante no mercado, na internet, né, no YouTube e tal. Não é o que você faz. O Nakamura, inclusive, ele já deve estar ganhando mais ali com os streamers do que nos torneios, né, que ele participa. É bem possível, é bem possível. Mas assim, uma coisa que a Twitch ajuda é em você ter alunos particulares. Isso com certeza ajuda, porque todos os dias eu recebo de 5 a 20 pedidos, seja no Instagram, seja o pessoal vê as lives, gosta, eu queria que você desse aula e tal. Mas realmente eu não tenho tanto tempo para dar tanta aula, né? Então eu seleciono, às vezes um ou outro eu dou aula, mas é bem pouco. É bem pouco mesmo. Eu tento limitar para aproveitar o meu tempo para outras coisas. Você pegou uma época, não sei, aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Sim. Mas você pegou uma época de ouro ali do xadrez de Francisco Beltrão, que foi com o professor Jerry, eu acho. É isso mesmo? Conta um pouquinho de como foi essa situação ali no xadrez de Francisco Beltrão. Então assim, como eu falei para vocês, eu era uma criança bem problemática na escola, né? A partir do momento que eu comecei a jogar xadrez, eu comecei a melhorar um pouco o meu comportamento. Mas um dos motivos que me fez me dedicar muito pro xadrez é porque eu queria viajar. Eu queria conhecer o mundo, eu queria ir para outras cidades e tal, e a gente não tinha tanta condição. Tipo, minha mãe até me deu uma vida razoável, né? Eu nunca passei fome, necessidade e tal quando era criança, mas eu nunca tive, digamos assim, muito luxo, né? E principalmente viajar, assim, eu não podia. Então, eu queria praticar um esporte justamente para ter essa oportunidade, mas eu era muito ruim em tudo antes de conhecer o xadrez, eu não tinha autoestima. Então, e eu dei muita sorte, porque assim que eu conheci o xadrez, que esse professor me mostrou em 99, eu fui começar a ver como é que era o jogo e tal, apareceu o GR e ele estava fazendo torneios em Beltrão e tal. Então, acabou que eu tive essa oportunidade de me engajar ali. Digamos assim, o GR, talvez ele nunca tenha sido meu professor, mas ele foi com certeza meu incentivador. E tipo, eu não fiz parte das escolas municipais que tiveram xadrez nas escolas, isso eu não tive. Eu tive que aprender muito por conta, muito sozinho, muito na biblioteca e tal, mas o Géry foi um excelente fomentador. Ele foi o cara que fazia ter os torneios, e quando eu comecei a ganhar os torneios, ele foi o cara que brigou para eu disputar competições fora, entendeu? Então, sem o apoio dele, talvez eu tivesse realmente parado. Porque, daí eu ia ver que não valia a pena. Mas sabe o que é curioso? Que a partir do momento que eu comecei a me destacar no xadrez, eu comecei a me destacar nos outros esportes. Então, antes do xadrez, eu era sempre o último a ser escolhido em tudo, no futebol, no futsal e tal. Eu achava ruim para tudo. A partir do momento que eu comecei a me destacar no esporte, isso refletiu em todos os outros. Tanto é que eu tenho premiações em 15 esportes diferentes, e quase todos na minha época de criança, né? Tirando a natação, que eu ainda disputo às vezes uma ou outra competição, os outros foram todos na época de criança, e é impressionante como até para a equipe de basquete do município eu fiz parte e tal. É incrível como muda essa coisa, sabe? Você acreditar que você pode, a partir de agora eu vou competir porque eu realmente acredito que eu posso somar comigo ou para a equipe. E não só pensar em competir contra os outros, mas competir contra você mesmo, né? E ser uma pessoa melhor. Então essa mudança de mentalidade que o xadrez me trouxe mudou toda a minha vida aí. E eu lembro, aí mais uma vez, se você quiser me corrigir, ou se foi isso mesmo, eu lembro que com o Jerry, na época que fez o Beltrão, ele fazia os maiores torneios escolares do Brasil, se eu não me engano.
Acho que tem um enorme de um centro de eventos em Francisco Beltrão, que eu acho que ele fazia lá os eventos, inclusive, porque era muita gente, né? Acho que hoje o maior evento é o Desafio Checkmate em Curitiba, eu acho, né? Isso. Mas na época do professor Jerry, eu acho que era inconcebível o tanto de gente que ele conseguia reunir ali, né? Principalmente para uma cidade que nem Beltrão, porque você vê o Desafio Checkmate é São José dos Pinhais e Curitiba. Você pega aí essas duas cidades aí, a região metropolitana de Curitiba tem, sei lá, 2, 3 milhões de pessoas que vivem por aí. Se você pegar tudo ali, agora você pega Francisco Beltrão, tinha 60 mil habitantes na época. E, cara, o Jair conseguiu fazer torneios para 600, 700 crianças num torneio. E, assim, depois a gente, quando foi crescendo, a gente começou a ajudar e fazer os festivais também. Teve uma edição que até eu fui o coordenador. Então, acabou que ele engajava muito a gente, para a gente participar. Mas eu lembro muito de uma das primeiras que eu disputei, que acho que foi em 2000, um dos primeiros festivais. Esse daí foi no SESI, que era do lado lá do centro de eventos, mas não era no centro de eventos. O centro de eventos não existia ainda. Cara, era muita criança, tipo assim, eram umas 50 crianças por categoria, e tinha masculino e feminino de 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, acho que 4ª, 3ª, 2ª, por aí. E só que não tinha relógio, né? Aí tem até uma história curiosa, Maurício, que era a seguinte: eu tô ganhando uma partida, lá eu ganhei 2 peças do menino lá, eu tenho tipo 2 bispos a mais, assim, na abertura. Acho que tá ali pelo lance 15 ou 20 da partida. Daí não tem relógio, né? E era assim, depois de 30 minutos, o árbitro passava e decidia quem ganhava nas partidas que não deram checkmate. Então, ele passava assim e falava, você tá ganho, então o ponto vai para você, tá empatado e tal. E, cara, o árbitro passa no meio da minha partida, né? Olha pro tabuleiro, fala para um outro assim, para um outro árbitro, eu acho que essa vai empatar. E tipo assim, tinha dado uns 15 minutos de partida, faltavam uns 15 minutos ainda. E pô, eu já tô com 2 peças a mais. Sabe o que o meu adversário fez? Cruzou o braço, não jogou mais, entendeu? Já que ele viu que podia empatar, não jogou mais, cara, ficou lá e tal. Passou os 30 minutos, deu o árbitro, chegou lá na rodada e pegou na partida e falou, o número de peça pesado tá igual, 2 torres para cada lado, uma dama. O número de peões está igual, só tem 2 peças média a mais, então aqui é empate. Tipo, cara, foi uma das... Eu já comecei aí minhas birras com os árbitros, né? Mas... Eu não passei por situações ainda dessa, entre aspas, pontuação, né? Peso das peças e tal, mas eu já ouvi muito disso. Não tinha relógio. E relógio geralmente sempre era o grande problema na época, né, Glaucio, né? As mesas que não tinha relógio. Ainda mais em se tratando do tanto de gente, né, que participavam até hoje não teria, acho que, como colocar relógio em todas as mesas. Mas hoje isso já não acontece mais, porque o que acontece? Quando a partida fica com pouco, digamos assim, acabou tudo, só tem umas mesas, a gente põe naquelas que põe 3 minutos para cada um, naquelas mesas ali, e de maneira alguma hoje a gente iria contar peças, né? Não, acabou assim essa ideia. Até porque não tem lógica, né, cara? Você dizer que se o cara tivesse peões a mais, ele estaria bem, como é peça média. Cara, você pode a qualquer momento sacrificar um bispo por um peão e ter 2 peões a mais. Então, para mim não faz nenhum sentido você julgar isso. De que... Ou então teria que ser um julgamento puro. Tem o quê? Passou de 2 pontos é a vitória. Então soma ali, cada bispo é 3, 6 pontos. Não, vitória. Daí talvez podia pensar, mas eu ainda acho injusto, sabe? É uma ideia. E na época que você começou a jogar, ou até hoje talvez, você tinha alguns ídolos, alguma referência para você? Putz, esse cara é o bambambam do xadrez, eu quero me inspirar nele, ou... Enfim, você tinha alguma referência? Ou você começou a descobrir os ídolos do xadrez assim mais tarde? Então, no xadrez, quando eu comecei, não tinha livros assim em português para mim estudar, entendeu? E não tinha jogadores muito fortes em Beltrão. Até tinha 2 caras que eram mais fortes, mas eles não ensinavam. Eu lembro de 2 caras assim, acho que é o Rodrigo Cerezoli e o Jaziel Leite. Eram 2 caras que eram digamos assim, um pouco de referência para mim, porque eles tinham mais conhecimento, mas são caras que
O Rodrigo até uma época acho que tentou me ensinar alguma coisa, mas eu não gostei muito do tipo das aulas, o negócio não foi para frente. Mas o que eu quero falar é que era difícil subir de nível lá na região, justamente por não ter muitos caras assim. E daí eu não tinha tanto acesso a materiais de xadrez. Os livros que tinha na biblioteca eram em espanhol e inglês, então eu acabei me obrigando a aprender um pouco de espanhol e um pouco de inglês para poder entender pelo menos a anotação e poder dar uma evoluída. Isso de 2000, acho, até 2004, porque eu fui ter meu primeiro computador em 2005, se eu não me engano. Então foram quase 6 anos aí, 5 a 6 anos no xadrez sem ter computador, que eu fiquei meio que patinando aí. Daí, então o que aconteceu? Eu tinha um jeito de eu treinar, cara, que é absurdo. Já viu aquela revista Jaque? Sim, tem um monte, inclusive, aqui no clube. Lembra que no meio delas tinha umas miniaturas de partidas? Sim. Umas tirinhas assim, né? Tipo, campeonato tal e tal. O que eu fazia? Eu pegava uma caixa de sapato, tirava xerox das folhas, daquelas das partidas, recortava e pegava e colava na caixa de sapato. Assim, eu pegava a caixa de sapato, abria toda ela ficava só o papelão, colava a partida em cima e recortava e emplastificava com durex. Daí eu pegava, ficava aquela tirinha assim, eu metia no bolso. Quando eu ia pagar uma conta para minha mãe no banco, ou eu, tipo assim, eu trabalhava com a minha mãe, então eu fazia muita coisa de ir num lugar, de ir no outro. Toda vez que eu tinha que ficar parado, eu puxava aquela partida e tentava ver elas. Que bacana, e eu tentava cara. decorar os lances. Então eu sabia quem que era Ivanchuk, quem que era Karpov, Kasparov, Asmar Pashvili, nossa, Elvest, Gulko, esses caras aí, por causa dessa revista Kasparov e tal, entende? Esses caras assim, famosos eu conhecia. Só que era um jeito de treinar bem burro, né? Porque o que acontecia? Eu ficava tentando decorar os lances, eu chegava na hora de jogar, os caras não jogavam aquilo lá. Pô, então eu olhava assim, seguindo cartilha, pô? Dava vontade de dar um tapa na orelha. Pô, cara, se liga aí, não é assim que joga não, mano. Você não sabe como é que o Ivanchuk faz. Então, eu desperdicei muito tempo que eu não conseguia evoluir justamente por isso. Porque eu não tinha material para entender as jogadas. Eu tinha que apenas olhar e tentar memorizar e pensar, não, se o cara fez isso é porque isso é bom. Entende? Então, acabei sofrendo muito no início. Daí, de ídolo mesmo, eu vou dizer que eu gostava um pouco do Kramnik, cara. É um cara que eu gostava de ver as partidas dele, mas eu nunca tive um jogador que eu segui tanto o repertório. O cara brasileiro que eu mais gostei foi o Fir, assim. O Fir, ele era um pouco... Eu sou de 88, né? O Fir também é, então a gente é meio de categorias... Já se trombamos em alguns torneios, até eu joguei com ele em Mariópolis quando eu era menor. E o Fir sempre teve um nível absurdamente alto, né? Sempre se dedicou muito pro xadrez. Então o Fir era um cara que eu tinha como referência. E o cara da região que me ajudou a crescer, que talvez é o cara que eu tive de referência mesmo, foi o Neuri Lunelli. Você deve conhecer o Capim de Pato Branco. Inclusive, e tal. Eu já joguei com ele em alguns abertos. Hein? Então ele é o cara que eu assim espelhava e queria. Tanto é que o momento mais marcante da minha carreira foi o dia que eu senti que eu passei ele. Que eu ganhei dele num estadual, que eu pensei assim, não, agora eu acho que eu já jogo de igual ou melhor que esse cara. Daí eu pensei em Paraná mesmo, eu pensei, não, agora eu posso pensar a nível buscar os caras de Curitiba. O Neuri é de Pato Branco? Pato Branco. Ele é doutor, agora ele é doutor, né? Já foi mestre, agora é doutor. Eu lembro dele. Apesar de você ter toda essa história com Francisco Beltrão, você nasceu em Pato Branco, é isso, Glaucio? Nasci, e no meu ensino médio eu estudei no Cefet, que depois virou o TFPR em Pato Branco. Então eu fiz meu ensino médio em Pato Branco, mas morando em Beltrão. Mas eu tenho muitos títulos por Pato Branco, porque nessa época de escolar a gente foi para as finais estaduais. A nossa equipe do Cefet foi vice-campeão estadual em 2005 e 2004 foi terceiro. E eu também... E os regionais a gente ganhava tudo. Eu tenho, eu acho que eu tenho 20 e poucas medalhas de escolar, porque eu ganhava o relâmpago rápido e convencional municipal, relâmpago rápido e convencional regional, e daí ia pra final e ainda ganhava medalha lá. Tipo assim, a gente pegou um ciclo muito bom aí com essa equipe de Pato Branco.
E daí os jogos abertos eu também joguei por Pato Branco. Eu tenho algumas medalhas por Pato Branco há alguns anos. Eu revezei de jogar por Beltrão e Pato Branco, meus abertos. Sim, lembro dessa fase. Você conseguiu o teu título de mestre nacional em 2019, né? Isso. E você tem pretensões aí de chegar a um mestre FIDE? O que você pensa assim mais para frente em questão de titulação? Assim, eu sempre tenho uma consciência muito grande que qualquer pessoa pode conseguir qualquer coisa. Você que está assistindo aí pode estar começando hoje. Se você disser assim, eu quero ser grande mestre, se você estiver disposto a pagar o preço, você vai conseguir. Só que tem um preço muito grande para pagar, que é a mesma coisa que você vai pagar para concursos públicos. Então, o dia que eu decidi passar em concurso público, eu sabia que eu tinha que pagar um preço grande. E tem uma coisa que eu costumo falar, que o preço que você gasta, tanto para passar em concurso quanto para ganhar uma titulação no xadrez, é o saldo que você tem no HSBC. Sabia disso, Maurício? Que você precisa ter uma conta no HSBC e ter um saldo lá? Não? Não. Quando o teu saldo fica grande no HSBC, você passa nos concursos e passa no coisa. Só que HSBC significa horas sentado com a bunda na cadeira. Então você precisa ter esse tempo estudando. Muito cara. Bom. Então vamos lá, para passar num concurso de nível assim, para ganhar até R$3.000, cara, você precisa ter ali de 1.000 a 3.000 horas de estudo. Com 1.000 horas você já passa a ter chance, com 2.000 horas você passa a ser favorito, com 3.000 horas você vai passar em praticamente qualquer um, entendeu? E no xadrez não é diferente. Você quer virar mestre nacional, por exemplo, você tem um número de horas para pagar ali, de 5 a 10.000 horas, talvez. Agora, eu virei grande mestre xadrez online em 2015, um ano depois de ganhar do Cássio, foi minha primeira titulação. Bem sinceramente, quando eu conquistei esse título, que é esse aqui, eu já estava quase que realizado no xadrez, porque eu falei, nossa, eu queria me dar uma titulação. Eu achava que eu merecia pelo tanto que eu já tinha dedicado a minha carreira. E por ter ganho do Cássio também, por todas as outras coisas que eu já tinha conquistado. Então eu queria meio que me dar um título. A hora que eu conquistei esse daí, eu falei, não, já estou satisfeito. Mas eu sentia que o pessoal não dava muito valor pro título de grande mestre online, porque parecia que era um negócio mais online. Então eu tentei me esforçar para ganhar o GMN. E a hora que eu ganhei de GMN, eu falei, não, me realizei. Mas é aquela coisa, nós como seres humanos, a gente sempre quer mais. É claro que eu pretendo um dia talvez virar MF ou CM. Só que para isso, eu sei que eu tenho que pagar um preço alto. E pagar esse preço significa eu deixar de fazer um pouco as coisas que eu estou fazendo, deixar de fazer tanta live, ou deixar de operar tanto na bolsa, ou deixar de viajar tanto. Então eu tenho que fazer um sacrifício de algum lado, entendeu, Maurício? Agora, grande mestre é uma coisa que nunca me passou pela cabeça, porque eu acho que não faz sentido no Brasil, para mim, pelo menos, né? Nunca foi meu sonho, assim, eu nunca acordei um dia e falei, não, eu só vou ser feliz se eu virar grande mestre. Se você tem esse sonho, galera, vai lá atrás e pague. Mas saiba do seguinte, você vai precisar de muitas e muitas horas, talvez de 50 a 100 mil horas de treino contínuo. Então 10 horas por dia, 20 horas por dia e tal. Por que eu nunca botei isso de meta? Porque eu acho que é muito, 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 muito mais fácil você virar juiz ou promotor de justiça, que você vai ganhar 30 mil reais por mês, tranquilo, do que virar grande mestre. Existem 14 grandes mestres no Brasil e existem mais de 5 mil juízes e promotores. Entendeu? É muito mais fácil. É uma matemática simples. Você estuda e você vira juiz ou promotor. Você gasta 10 vezes mais de tempo estudando xadrez e pode não virar grande mestre. Você pega, por exemplo, tem MIs aí muito, muito bons e que já estão numa jornada de muitos anos, né? Por exemplo, você pega o Molina e o Molina vai virar grande mestre um dia, eu não tenho dúvida que ele vai virar. Mas olha como não é fácil, cara. O cara ganhou de um dos principais caras do mundo ali, do Gotha, nesse último torneio. O cara joga há muito tempo. Ele falou ali que, acho que em 2014, quando ele tinha 14, 16 anos, ele já estudava 10 horas por dia e ainda não é GM. Então não é uma coisa tão simples. E não é uma coisa tão bem remunerada, né? Então daí é uma questão pessoal para cada um. Ver se você está disposto a pagar o preço ou não. Hoje, talvez eu começo a cogitar pagar o preço para virar CM ou MF.
Agora, EMI e UGM, olha, só se cair no colo, assim, só se eu ganhar um torneio que vai valer o EMI ou UGM, mas chegar no rate eu não sei, não. Acho que não tô querendo pagar esse preço. E como foi que você se tornou mestre nacional? Eu me tornei mestre nacional no Continental. No Continental das Américas. Então tem alguns torneios que eles dão titulação direta, né? Que você não precisaria chegar propriamente em 2.200. Daí no Continental das Américas, que era uma classificatória da Copa do Mundo, se você fizesse 50% dos pontos, você virava mestre nacional. Eu fiz, acho que 60% dos pontos. Eu joguei 9 rodadas e fiz 5,5 pontos. Então nesse torneio eu acabei virando mestre nacional. Mas antes de eu virar mestre nacional, eu já tinha um acervo muito grande de vitórias contra mestres, FIDES, mestres nacionais, inconvencionais, mestre internacional. Assim, eu tinha uma lista lá, acho que de mais de 50 titulados que eu tinha empatado ou ganhado. Então não foi assim, de uma hora para outra, né? Até que já fazia 19 anos que eu tinha de carreira, né? Você imaginar que eu comecei em 2000... Comecei bem em 99, mas 2000 foi as competições, assim, as primeiras que eu levei mais a sério. Foram 19 anos, 19 a 20 anos até virar mestre, né? Então, mas isso porque eu nunca levei pelo lado profissional. Eu nunca quis ficar 10, 12, 13 horas por dia treinando xadrez, né? Eu sempre quis usar o xadrez para desenvolver habilidades e com essas habilidades fazer outras coisas da minha vida, né? Entendi. Vamos falar agora um pouquinho, talvez, do teu maior momento na carreira, que foi a vitória contra o Carlsen. E é uma coisa para poucos, realmente muito poucos. Só 2 brasileiros na história conseguiram ganhar do Magnus Carlsen. Você na simultânea, presencialmente, e o Sup online, né? E foi uma baita partida. Que lembrança que você tem desse momento histórico da tua vida, 2014? Qual que era, digamos assim, a atmosfera quando você chegou para enfrentar, quando você ficou de frente com o Carlsen, e quando você ganhou a partida que ele abandonou, qual que foi a reação das pessoas que estavam ali ao teu redor? Esse é a pergunta que o pessoal mais me faz, Maurício. É a pergunta que eu mais me esquivo de responder. mas assim, acho que eu já falei várias vezes desse assunto, e a entrevista mais legal que eu já dei, acho que foi para você, nas 10 perguntas para Glaucio Sella. Não sei se você lembra, mas logo depois que acabou... Blog. Então eu até botei lá na minha tweet, se você colocar exclamação 10 no meu... Aparece as 10 perguntas que show, cara. Que do Maurício. Porque realmente, como quase toda live que eu tô fazendo, alguém me pergunta, Glaucio, conta como é que foi, conta como é que é o depois. Então, e eu sempre falo, eu vou fazer um vídeo no YouTube e eu vou falar tudo. Porque as partidas, já tem vários sites que já colocaram as partidas. O Rafael Leite tem um vídeo lá que tem quase 150 mil visualizações. Acho que passou já de 135 mil, 150 mil visualizações. Então, eu me tornei mais conhecido o ano passado ou retrasado, quando os caras começaram a gravar os vídeos sobre mim, né? Mas vou falar então desde o início ali, como foi jogar. Cara, a história começa com eu sendo assessor do Ministério Público. Eu era assessor do Ministério Público Francisco Beltrão e trocou o meu promotor. Meu promotor foi para Curitiba e eu fui trabalhar com uma promotora. Só que a promotora ela não queria um cara de assessor, ela queria uma mulher. E daí passou um tempo, ela acabou me avisando que ia me trocar. E daí eu acabei meio que perdendo um trabalho que eu ganhava super bem, que eu entrei por concurso, né? Só que o concurso era de livre nomeação e exoneração, porque assessor é um cargo que você pode exonerar a qualquer momento, mas para mim entrar eu fiz uma prova contra 150 pessoas. Então, digamos assim, eu achava que eu ia ficar por muito tempo, né? Mas sabe, já viu aquela história, Quem Mexeu no Meu Queijo, Maurício? Já leu esse livro? Eu não li o livro, mas eu já ouvi falar bastante. Cara, ele é bem pequeno, vale muito a pena ler ele. Tipo assim, você lê ele em 40 minutos, talvez. É uma historinha bem curta e tal, mas é uma história muito interessante, que conta isso de alguém
que quando alguém toma algo que parece que é você pode ter duas maneiras de reagir, né? Então imagina só que eu tava ganhando acho que R$4.000 na época, que o salário mínimo era tipo R$600. Então eu ganhava muito bem para ser assessor de justiça, mas eu sabia que eu tinha potencial para ser muito mais, para ser promotor ou para ser passar num concurso que ganhasse 10, 15, 20 mil, não sei. Só que eu já estava começando a ficar acomodado. E quando veio isso daí, tipo, em vez de eu ficar com raiva e falar e tal, eu fui pensar numa alternativa, sabe? E daí eu decidi montar uma escola de xadrez. E logo que eu decidi montar a escola de xadrez, eu ainda estava nos 30 dias lá no Ministério Público, eu ainda estava lá nos dias que eu estava ensinando outra pessoa e tal. Veio o convite para jogar contra o Calce, porque eu tinha jogado a Festa da Uva já contra o... tinha jogado aquela Festa da Uva que veio Ivanchuk, acho que foi 2010. 12 foi 10 o Ivanchuk, 12 a Polgar e 14 o Calce, isso. Então eles me mandaram e-mail. E eu fiquei sabendo, então, na hora. Tipo, eles devem ter mandado e-mail para todo mundo que já participou. Cara, eu vi aquele e-mail chegar, eu já fui ver como é que fazia para participar. E daí já me inscrevi na mesma hora e tal. E dava bem certinho, que ia ser uma semana depois que eu saía do Ministério Público. Então eu podia ir tranquilamente, sem me preocupar com o trabalho. E eu já estava com a ideia de montar a escola. Então eu montei a escola de xadrez e fui jogar com o campeão mundial. Então, olha como começa essa história. Você pega uma tragédia para transformar talvez no meu maior momento de glória. Então, isso eu gosto de falar para as pessoas, que quando às vezes fecha uma porta, uma janela na sua vida, abre 2 ou 3 do lado. Você pode escolher entre ficar se lamentando ou você pode encarar as coisas como uma oportunidade. Cara, eu podia estar até hoje sendo assessor e ganhando 4 mil. Hoje eu ganho 3 vezes mais no mínimo. Entendeu? Essa questão é importante. Você ter você ver a tragédia acontecendo e não se abater e querer fazer algo melhor da sua vida. Então, graças a eu ter sido demitido, eu pude jogar com o Calce. Então eu tenho que agradecer, eu não posso ficar me lamentando e tal. Sim, sim. Daí, fui para jogar com o Calce. O Maurides estava lá. O Maurides era um dos caras que estava lá, o Alfeu, eu lembro do Alfeu, eu lembro de vários caras fortes. E eu acho que até já falei pro Maurides isso, né, no dia que a gente fez a transmissão das meninas lá, que uma das coisas que realmente me motivou foi o sentimento das pessoas em volta parecendo bois indo para abate, né? Tipo, todo mundo pensando assim, não, vou tentar aguentar 10 lances, vou tentar aguentar 20 lances, vou tentar aguentar 15, 30, tipo, mas todo mundo já na certeza que ia ser abatido, né? Então, já tipo assim, no elevador, indo com a cabeça baixa e tal, e... Claro, muito feliz por poder conhecer o Calce e jogar com o Calce, mas todos já bem conformados de que não teriam alguma chance. Então, esse sentimento eu não gosto de trazer para mim, sabe? Sempre que alguém duvida que eu faça algo, é a hora que eu jogo melhor. Eu nunca vou esquecer Não te cortando, mas sim, já te cortando, eu encontrei com o Calce no elevador, quando na verdade ele estava chegando daquele torneio, que ele sim, jogou lá naquele centro de eventos lá. Acho que ele ia só comer alguma coisa e ele já ia para simultâneo. Então eu cruzei com ele ali no elevador. E isso já que deu você frio falou, na barriga? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É que na verdade assim é meio que, entre aspas, acostumei, né? Porque eu já tinha visto ele naquela simultânea cegas. Eu já tinha visto ele naquela simultânea cegas, foi onde a gente pegou autógrafo na camiseta e tal. E também fiquei, como diz, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então eu cheguei bem cedo na palestra dele, e aí eu fiquei na primeira fileira, fiquei praticamente do lado dele, né? Então foi bacana. Mas uma coisa que você mencionou aí, que é um discurso que eu sempre uso, que é aquele discurso do Rocky Balboa, né? Que você não tem que ficar apontando o dedo para esse, para aquele, achando culpados, sendo que depende de você realizar. E eu sempre digo para os alunos e atletas, então, olha, a frase que eu mais gostava de ouvir era: você não vai conseguir. Era uma frase
que me motivava muito, você entendeu? E eu acho que é mais ou menos isso que você tá dizendo. Não vai dar certo, não sei o que e tal. Não, cara. Você vai conseguir, você correr atrás. É aquela história, né? Que não importa quanto a vida te bata, se você aguentar a porrada, você segue em frente, né? Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu no nosso caso, porque, assim, apesar da gente ter... Eu sou funcionário público municipal, você é federal, mas é uma coisa que eu quis. É uma coisa que em 1994 eu prometi a mim mesmo. Não, eu quero entrar para o serviço público, eu quero trabalhar com esporte e tal. E é uma coisa que eu prometi a mim mesmo e contra consegui... tudo e contra todos, né? Porque contra tudo e contra alguém todos. falou, você não vai conseguir, tem outro cara melhor, você tá perdendo tempo, vai trabalhar no mercado, vai trabalhar na coisa. E daí, tipo, às vezes a gente tem que aguentar perguntas. Maurício, você trabalha ou só dá aula de xadrez? Então, essas perguntinhas bem fora da casinha, né? Mas a gente tira de letra, procura levar para um viés mais do humor, mas que realmente as pessoas, assim, eu sempre digo assim, Glaucio, o lugar mais difícil da pessoa ir é o lugar do outro. Exatamente. Né? Esse é o lugar mais difícil da pessoa ir. Porque, tipo, agora você tá bem, você tá num concurso, você passou num concurso, tá de boa, né? Você colocou teu cavalinho na sombra. Cara, se tivessem a ideia do quão difícil é você passar num concurso... Pagar o preço, quão né? Difícil... Ninguém quer pagar o preço, na verdade. Cara, e outra coisa... Mesmo num concurso municipal, um concurso aqui da cidade, eu ficava estudando de 5 a 6 horas por dia. Exatamente. Você entendeu? Não é. Aí você às vezes tem que ouvir, agora você tá de boa, não sei o que e tal. Então, né? É complicado. Mas a gente que é concursado sabe o quanto é difícil passar num concurso público. Exatamente. Eu fiquei quase 3 anos ali estudando um monte. Cara, o primeiro ano eu estudei 10 horas por dia durante um ano inteiro e não passei nenhum concurso. Depois eu passei em 6 concursos. Daí eu assumi esse de assessor, fiquei um tempo. Daí eu não... E daí eu fui estudando também, nunca parei de estudar. Daí depois eu passei em outros 4. Acabei passando em 10 concursos, assim, em 2 anos aí. Mas foi muito estudo. E eu queria ainda ser promotor. Tipo, só que, sinceramente, quando eu conheci esse meu concurso, eu me apaixonei. Hoje sinceramente, eu já não tenho mais vontade de fazer outro concurso. Eu tenho mais vontade de gastar o meu tempo para o mercado financeiro. Realmente eu acho que assim, concursado público você vai ter uma vida boa. Mas se você quer realmente ganhar um dinheiro de verdade, você quer realmente fazer a diferença na sociedade, você tem que fazer algo no ramo empresarial. Porque é ali onde o teu crescimento é infinito, né? Só que você tem que pagar um preço, às vezes, muito mais caro daí. Bom, então vamos continuar lá na história. Então a gente foi, na hora de jogar, tinha aquele clima muito... E assim, o pessoal me pergunta muito, como que você se preparou para jogar com o Calcio? Você estudou a abertura, você viu... Cara, eu não sou muito de treinar abertura. Faltando 15 minutos antes da partida, ou 20 minutos no hotel, eu abri para dar uma olhadinha numa linha da Espanhola, que era uma das que ele jogava com mais, justamente para não ficar perdido em poucos lances, porque eu nunca jogava Espanhola. Então eu pensei, se eu jogar E5, ele entrar na Espanhola, eu vou sofrer um pouco. Mas acabou que ele jogou D4, né? Então não serviu para nada. A abertura que eu joguei com ele foi a primeira vez que eu joguei na vida aquela abertura. Eu nunca tinha jogado aquela variante. Eu nunca tinha tomado de cavalo aquele peão no centro, que ele fica com o centro inteiro e tal. Então, para mim, foi tudo novo. E eu gosto desse tipo de desafio, sabe? Você conhecer a posição durante o jogo. Parece que eu fico mais concentrado. Quando eu já joguei o tipo de posição, eu levo golpe mais fácil, porque eu jogo de qualquer jeito. Entendeu? Eu falo, isso é mais do mesmo, isso daí eu já passei por isso antes, eu sei que... Daí vem um cara com uma ideia criativa e me ganha, né? Brilhantemente. Então, e durante a partida, eu sabia que para eu ter alguma chance, eu tinha que fazer algum lance excepcional. E daí tem inclusive o nome da escola que eu montei, quando eu criei aquela época, era lance mágico, justamente por isso, por eu pensar que existe um lance na partida que faz toda a diferença. E na partida com o Calcio foi o lance E5.
Eu jogo um lance, eu sacrifico um peão no meio do jogo lá, e foi a hora que eu realmente senti que ele começou a ficar desconfortável, porque era uma posição que ele não conhecia. E depois eu fui ver na base mesmo, praticamente eu fui um dos primeiros a jogar aquilo lá. Então, realmente... E eu aprendi na hora, entendeu? Na hora, pensando lá, me veio essa ideia de jogar esse lance e acabou que foi uma inspiração divina, talvez. E durante a partida, Maurício, que você perguntou de como que foi a reação, como é que acontecia, eu não sei se para você você lembra disso também, mas nós estávamos jogando num shopping, tinha um monte de gente ao redor e tal. Cara, eu só via nas minhas costas gente apostando, assim, gente falando, eu acho que quem vai mais durar é aquele lá, aquele outro e tal, e outro, não, eu acho que é você, eu acho que é esse cara aqui e tal, e vai. Daí a hora que eu comecei a ficar bem na posição, já tinha cara, não, ele tá entregado aqui uns 3 lances, ele deve ficar perdido. Outro, não vai ter chance. Sabe, e vinha esses burburinhos aí, esses zum e tal. E eu tentava me abster de tudo, né? Tipo, eu joguei muita parte do jogo com a mão aqui, pra não ver contra quem que eu tava jogando, e com os dedões no ouvido, né? Pra justamente me blindar contra qualquer som externo, né? Tipo, e para me concentrar na partida. Então, eu fui começar a olhar pro calce mesmo na hora que eu já tava me sentindo ganho. Se não, para mim, antes eu tava jogando contra qualquer um. Era como se eu estivesse jogando contra o Adriano, que talvez fosse o meu maior rival em Beltrão. Então, eu acho que isso às vezes a gente tem que encarar quando vai para um desafio grande, né? Não encare o outro como se... Porque se você dá importância para o problema vira um monstro, né? Se você fala, não, isso é um problema muito grande, eu não consigo e tal. Agora, a partir do momento que você isola o negócio, você faz o que você tem que fazer, o problema vai diminuindo de tamanho e vai virando um probleminha, né? Então, foi o que aconteceu. Tipo, chegou uma hora na partida que eu tava jogando contra mim mesmo. Eu sabia que eu só precisava acertar os lances que eu ia ganhar. Eu já tava melhor na posição, então isso... Acho que esse jeito de pensar faz diferença. E a hora que ele abandona mesmo, que ele faz... Eu quase não acreditei, né, quando ele abandonou. Porque ele jogou, foi para outra mesa, daí ele volta e me dá a mão, né? Porque ele já balançou a cabeça assim, me deu a mão e reconheceu que não dava mais. Depois assinou o tabuleiro, assinou a planilha e tal. E tá aqui, né? Realmente isso aqui é um dos meus motivos de maior orgulho. Até porque eu acredito que eu sou o único cara do Brasil que tem uma planilha com a assinatura do Magnus Carlsen, tendo eu ganho a partida, né? Com derrota dele, porque o Sup ganhou online, né? Não tem planilha naquela partida, não tem assinatura do Magnus Carlsen, né? Então acaba que... Sabe da frase que você falou? A frase que mais me cabeu naquele momento foi: não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, isso pra mim me marca muito, tipo... É do Henry Ford, acho, originalmente, essa frase. E é esse sentimento que tem que ter, né? Não é impossível até que você vai lá e alguém consiga inventar a lâmpada, alguém consiga inventar a internet, o homem viaje para o espaço e tudo mais. Até daqui a pouco a gente vai ter carros voando o tempo todo aí. Hoje a gente olha... É exatamente isso. É exatamente isso. Então, uma hora alguém ia ganhar do campeão mundial, né? Um brasileiro ia ganhar do campeão mundial. Dei sorte de que fui eu, mas se não fosse eu ali, em outro momento... E eu tenho certeza que um dia a gente vai ter um campeão mundial. A gente vai ter alguém aí que vai querer pagar o preço para ser campeão mundial, porque o brasileiro é um povo que tem muito espírito de competição. A gente tem muito essa coisa de querer se superar. A gente não tem uma infância fácil, na maior parte das vezes. A gente lida com muitas injustiças, né? É difícil a gente não ter uma vida cheia de injustiça. Não importa a classe que você venha, mas você sempre vê alguém querendo tirar vantagem de outro e injustiçando o outro, humilhando o outro e tal. Então, isso daí cria um sentimento de você querer dar a volta por cima, né? E são esses momentos na nossa vida que faz com que você queira se superar. E logo depois que acabou a partida, eu lembro que eu ainda estava em êxtase, assim, daí de repente... O cara do Chess Base quis que eu desse uma entrevista. Nossa, esse momento para mim foi talvez o momento mais feliz da minha vida até então, porque todo dia eu olhava o Chess Base, né?
Então você saber que tinha um correspondente do Chess Base que quer te ouvir, isso é fantástico, né? Se bem que nunca vi essa matéria. Eu acho que eles acharam que não era tão importante publicar. Mas eu falo que... É histórico, né? É histórico. E depois você vê um monte de gente te felicitando. E inclusive tinha uma mulher que tinha uma assinatura de todos os grandes mestres do tabuleiro. Ela pediu para mim assinar do lado da do Calço. Então ela deixou a casa justamente do lado da do Calço para mim. Daí tá lá todo o tabuleiro cercado de Neuris Delgado, Bachmann, com um monte de cara que eu tenho como ídolo, assim, né? O Sandro Marreco e tal. Daí tá lá a minha assinatura do lado do campeão mundial. Esse tipo de carinho, esse tipo de coisa não tem preço, né, Maurício? Com certeza, com certeza. E é interessante que você falou que o teu lance que meio que decidiu a partida foi um E5. Quando eu empatei com o Topalov, o lance que também me salvou foi um E5. Grande. E aí, E5 ou D5? Foi um desses aí. eu fiz ele recuar um bispo dele lá e acabou dando certo. Quando ele propôs empate, eu não tive como dizer não, né? Pô, como é que eu vou dizer não pro cara aí, pô? Né, o cara tá visitando aqui, a estrela do campeonato, como é que eu vou dizer não pra ele, né? Então, mas foi bem bacana. E teve um ponto também bem legal nesse torneio de Caxias, que eu conheci um rapaz de Esperança, na Paraíba, que é o Joaquim Virgulino. Um abraço aí, Joaquim Virgulino, se isso chegar para você. Eu jogava xadrez por carta com ele. Que legal. Em 2002, né? E então a gente acabou se conhecendo. Ele chegou lá, você é o Maurício lá do Paraná, não sei o que, assim, sim. Você me conhece? Eu falei, não tô lembrando. Ele falou, eu sou Joaquim Virgulino, a gente jogou. Cara, então foi uma situação bem bacana também. Glaucio, você falou dessa questão de treino e tal. Você tem, ou tinha, ou costumava ter, ou tem até hoje uma rotina de treinos? E como é que é essa tua rotina de treinos, se você ainda tem essa rotina? Então, por algum tempo eu tive uma rotina de treinar tática e treinar abertura. Eu tenho um estilo de jogo bem peculiar, porque eu gosto do caos. Para mim, o que faz sentido num jogo de xadrez é coisas únicas e bagunça. As posições simétricas me entediam. Para mim é uma tortura jogar uma inglesa simétrica, é uma tortura jogar uma posição que a estrutura está igualzinha, as peças estão iguais. Então, sempre que possível, eu tento bagunçar o jogo. Eu tento sacrificar algo, ou tento desequilibrar, fazendo um bispo por cavalo, um cavalo por bispo, para que a coisa fique um pouco mais caótica, né? Então, eu sou muito dependente do cálculo. Porque como eu não jogo um jogo posicional, tipo um jogo mais técnico, como Rafael Leitão joga, ou como alguns caras que dominam mais posicional jogam, eu sou dependente que o meu cálculo esteja em dia, então eu precisava muito treinar cálculo, então eu investia mais tempo nisso. Daí eu fiquei um tempo sem treinar, eu fiquei quase 6 meses sem jogar xadrez, foi uma das maiores abstinências da minha vida ali do final de 2019 até a metade de 2020. Daí quando eu voltei a jogar aí no meio de 2020, que eu comecei a fazer Twitch e tal, eu vi que eu tava com um nível lá embaixo, assim, eu tava jogando para 1800, 1900, sendo que antes eu jogava para 2200, 2300 online, né? Daí eu comecei a voltar a treinar, né? Daí agora, até que agora eu voltei a ter 2200, 2300 e agora tá mais ou menos tudo certo. E agora eu botei na cabeça que eu quero jogar o Mundial Amador. Então, eu devo jogar o Mundial Under 2000. Se esse ano tiver presencial, para ser na Grécia, eu devo jogar. Caso seja online, eu não vou jogar. Eles estão com umas ideias aí de fazer meio que online, assim, você jogar nas capitais, deve ter que ter um árbitro lá e tudo mais. Mas se for assim, eu não jogo. Daí eu vou deixar para jogar o ano que vem. Então, como eu tô com essa ideia de jogar o Mundial, eu voltei a treinar. Inclusive, hoje ia ser o primeiro dia sério mesmo, de treino regrado, né? Mas como hoje é dia de Tuesday, tem entrevista, de noite tem um torneio que eu tô jogando também, que eu tô organizando, acabou que vai ficar um pouquinho mais para frente. Quer dizer, amanhã em diante, né? Mas hoje eu já treinei de manhã, eu treinei 3 horas com a galera tática aí. Então, qual que vai ser a rotina a partir de agora? Eu vou pegar 2 horas de manhã para treinar
alguma coisa, de preferência tática de manhã, depois de tarde, tipo das 2 às 4, tá, abertura, e depois de noite finais. Então eu quero treinar 2 horas de cada coisa na Twitch, só que os replays vão ficar só para os inscritos, que eu não quero deixar tão aberto para não dar muito spoiler para os adversários, e os melhores momentos eu vou jogar no YouTube. Então as coisas... E assim, a abertura eu vou fazer uns 70% ao vivo, né? Uns 30% eu vou fazer off, para realmente ficar com uma carta na manga para a hora que eu for jogar o Mundial mesmo, eu poder ter uma chance assim, de surpreender e ganhar. Porque eu sei que não é fácil ganhar o Mundial de qualquer coisa, mas eu sou competitivo o suficiente para querer ganhar. Então realmente eu vou começar um treino mais sério agora. Mas eu vou fazer esse treino meio aberto para ajudar os outros a evoluir também, né? Inclusive, eu não sei se você viu, Maurício, mas essa semana que passou eu fiz uma brincadeira lá, do 0 ao 2000, sem saber abertura. Então eu criei uma conta nova no chess.com, chamado Não Sei Abertura. E o que eu fazia? Eu jogava o cavalo para frente, em C3 e voltava em B1. Jogava o cavalo em F3 e voltava em G1. E eu dava de... no mínimo 4 e no máximo 10. Eu cheguei a dar 10 tempos para um cara mais na abertura, que depois de 10 tempos, 10 lances, as minhas peças estavam na inicial e ele já tinha desenvolvido tudo. E eu cheguei a 2000, cara. Então eu quis mostrar para o pessoal de que não precisa você saber abertura para você ser um bom jogador de xadrez. Você precisa saber tática e finais. Isso você na verdade, a minha próxima pergunta era sobre isso. Então prossiga nossa tua... digamos, se é que a gente pode chamar nessa tua tese aí. Porque essa é uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos. Você não pode... o xadrez, ele é uma série de elementos. Você tem abertura, meio jogo, final, estratégia, tática. E essa é uma coisa que eu aprendi com o Metsubo. O primeiro professor que eu tive de xadrez, que eu posso chamar de professor mesmo, que realmente me ensinou tecnicamente alguma coisa, foi o César Metsubo, isso depois que eu ganhei do Calce. Então eu ganhei do Calce em 2014, em 2015 eu fui morar em Florianópolis e eu tive o Metsubo como professor. E eu fiz questão de ter ele, fiz questão de ir para Florianópolis e tal, porque eu achava que faltava em mim, que é a técnica. O César é um cara extremamente técnico. Ele é um cara que joga uma abertura qualquer, fica numa posição e vai apertando e ganha nos finais. Tipo, ele é um cara que extremamente paciente. Ele é o oposto de mim, que fica atacando fogo no tabuleiro toda hora. Ele faz o lance que a posição pede estrategicamente. E eu queria incorporar isso para mim um pouco, né? Eu achava que eu tinha essa lacuna muito grande. E ele me falava isso, né? Ele falava, Glaucio, nenhuma pessoa tem um rate só. Então, vamos supor, você tem 2.200 de rate feed. Isso não quer dizer que você é 2.200 em tudo. Quer dizer que tem coisas que talvez você seja 2.500, outras 2.000. E tipo na escola, sabe? Você tira 8 num concurso. Sua média ficou 8 num concurso, por exemplo. Não quer dizer que você é 8 em tudo. Pode ser que você tenha tirado 10 em matemática, 6 em português, 5 em informática, 9 em geografia, e daí quando você soma tudo, fica 8. Entendeu? E no xadrez não é muito diferente. Tem caras que jogam aberturas para 2.500. Só que jogam finais para 1.600. Daí você pega o 2.500 com 1.600, tá lá os 2.000 de rate do cara. Consegue compreender, Maurício, que eu quero falar? Então são vários elementos no jogo de xadrez. E o que eu me preocupo com os meus alunos é que eles querem muito saber abertura. Eles querem muito decorar lance, querem muito, eu tenho que saber. E eu criei essa série para isso. Porque praticamente todos os meus alunos queriam, Glaucio, me ensina a jogar o gambito escocês que nem você. Me ensina a jogar tarras que nem você. Me ensina a fazer não sei o quê. Cara, mas não é isso, cara. Você tem que melhorar a sua tática, tem que melhorar seu cálculo. A partir do momento que você calcula melhor e você vê, a abertura fica mais fácil de entender. E por isso que eu criei a série. Mas uma coisa que me chama a atenção, Maurício, é que para mim o que tem menos valor no jogo de xadrez é a abertura. Porque tudo que você treinar de tática, você vai usar para a vida. Você, tipo assim, você tá fazendo um cálculo de matemática. Você vai usar a mesma parte do cérebro que você usa para calcular 5 ou 6 jogadas na frente. Então você ser bom de raciocínio lógico, de cálculo, de análise espacial, de percepção e tal, isso te ajuda para tudo, para dirigir. Se você for médico, se você for engenheiro, se você for professor,
Eu acho que para qualquer coisa ajuda, menos abertura, porque a abertura é decoreba. O que você decorou no xadrez em abertura só serve para única coisa, só para o xadrez, só para você ganhar pontos. E com certeza ajuda a ganhar pontos, você saber uma abertura muito bem. Você realmente pontua no xadrez. Mas isso não te torna uma pessoa melhor. Compreende o que eu quero dizer? Enquanto as outras coisas que você treina com o xadrez te ajuda a ter uma percepção melhor. Porque o xadrez imita a vida. Então, quando você treina a tática, duplo, cravada, raio-x, descoberto, cara, você pode fazer o paralelo com a vida para praticamente tudo. Para praticamente tudo, assim. Essas questões de ameaça do rei são as mesmas ameaças que a gente tem na vida. Pô, se eu quero bater no Maurits, alguém quer bater no Maurits, o Maurits tem três opções. Ele pode sair correndo, ele pode se esconder atrás de uma parede, ou ele pode torcer para que alguém abata o adversário. É a mesma coisa de quando no xadrez. Você é o rei da sua vida. Então, essa questão do xadrez imitar a vida, eu acredito muito. Consegue compreender? Sim. E aí já vai na pergunta também que eu já iria fazer para você, e você falou sobre essa questão de tática e tal. E eu sempre, é meio clichê, mas eu sempre faço essa pergunta para os jogadores fortes e tal, que é assim, existe uma diferença entre um jogador tático, um estratégico e um posicional, ou isso é indissociável? Eu penso que existem estilos de jogos diferentes. Eu não consigo acreditar que o Carlsen é a mesma pessoa que o Giri, que é a mesma pessoa que o Mamedjarov e tal. Você pode dar a mesma posição para os três calcularem e cada um escolher jogar um lance diferente. Isso quando não tiver um ganho matemático. Então existem posições que têm ganhos matemáticos. Você joga assim, 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 e você fica com 2 pontos ou 3 pontos. Então o cálculo é uma coisa, eu acho que todos calculam igual, na mesma força. Talvez o Carlsen um pouquinho mais. Tipo, e daí quando eu falo um pouquinho mais é que nem você comparar com um computador, né? Tipo, o Carlsen é o iCore 9 e os outros são o iCore 7, como se fosse. Ou então, quem usa AMD Ryzen 9 e Ryzen 7, por exemplo. Se for analisar como processador no cálculo, né? Agora, tem posições que não são matematicamente decididas, que são posições de escolha. E quando você fala de escolha, tem posições que me agradam mais, outras agradam mais o Mamedjarov, outros o Carlsen e tal. Então, tem jogadores que... Tem lances que eu faço que o Rafael Leitão jamais faria. Jamais faria, porque, tipo, cria uma debilidade ali. Que nem Karpov e Kasparov, cara. O Karpov, numa posição, ele joga um lance e o Kasparov joga outro. Porque o estilo do Karpov é de matar beliscão, pouquinho a pouquinho, a vantagem fica aumentando. O Kasparov já joga umas posições mais dinâmicas, mais de ataque, mais agressiva, botando mais dificuldade para o adversário. Então tem muito aquilo de como você vê o jogo nesse aspecto, né? Como eu falei, eu sou um cara bagunceiro. E minha maior dificuldade quando eu treinei com o César era isso. Porque o César me mostrava lances excepcionais, mas que para mim não faziam sentido, porque um contra a minha natureza. Então, às vezes, eu ia lá, treinava uma abertura com o César, espetacular e tal. Eu chegava no jogo, montava aquela posição, coisa mais linda, que eu tenho 3 pontos de vantagem, e eu estragava. Porque era contra-intuitivo para mim jogar aqueles lances. Entendeu? Eu ficava procurando bagunça, causa onde já tinha tranquilidade, tipo... Agora, se você desse uma posição com muito menos do que aquilo, o Karpov ganharia. Consegue compreender? Por causa do estilo de jogo. Então, o estilo de jogo, eu penso que existe. É a mesma coisa num time de futebol, cara. O jeito que o São Paulo joga é muito diferente que o Corinthians joga, que o Grêmio joga e tal. Tipo, o Corinthians... Nos últimos anos é um time um pouco mais retranqueiro, assim. É um time que joga por um gol, que joga partindo da defesa para depois para o ataque. Agora tem outros times, tipo o Flamengo, é um time que parte do ataque para depois a defesa. Tipo, joga mais aberto, joga mais atacando. Então, esse tipo de coisa acho que tem em todos os esportes, sabe? Todos os esportes que envolvam estratégias, que são... vai ter estilos diferentes. Sim, entendi. Eu também acho que eu penso parecido.
Glaucio, agora a gente vai entrar em alguns quadros do nosso Sharkcast. A hora da verdade. A hora da verdade. E o primeiro quadro que a gente vai jogar você nesse parquinho, ou não, acho que é de boa, é o Momento Kasparov. Momento Kasparov. Então, nesse Momento Kasparov, a gente já mais ou menos imagina qual que é o seu Momento Kasparov, mas vamos dizer assim, não sei se de repente é o mesmo, às vezes pode surpreender, mas enfim, qual que é o seu Momento Kasparov? Olha, teve vários momentos que eu sinto que eu fiz algo extraordinário. Agora, tem alguns que me chamam bastante atenção, tipo, que marcaram muito. Um deles foi contra o Dionysini na final dos Jogos Abertos, na última rodada de 2018, acho. Beltrão e Cascavel. O Cascavel era um time muito mais forte. Não sei se você lembra que o Álvaro jogou por nós. O Álvaro era técnico da equipe feminina de Piraí. E eu quase te implorei. Então foi 2017. 2017. Eu te implorei para você deixar pro Álvaro jogar, você fez esse grande favorzão aí de liberar ele para nós. E a gente precisava de um milagre contra a Cascavel. A gente precisava ganhar de 3,5 a meio para nós ganhar medalha de bronze por equipe. E o Álvaro tinha que jogar contra um MI, o Martinez. Só que eu já tinha empatado com o Martinez antes, e eu falei pro Álvaro, cara, você consegue, acredita e tal, tipo, vai. E os Piá ficaram preparando ele a noite inteira e tal, e a gente convenceu ele, e ele jogou e conseguiu empatar. E daí precisava que os outros 3 ganhassem, né? E era tudo partida dura. E o Jefferson ganhou do Oswaldo, que era dificílimo. E eu fui jogar com o Zini, que tinha, tipo, 100 e poucos pontos a mais que eu, e eu precisava muito ganhar aquela partida. Cara, eu joguei, modéstia à parte, acho que muito bem a partida e consegui ganhar. Então, esse momento, foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida, porque o único tabuleiro que nós era favorito no 4, só faltava aquele lá. Se a gente ganhasse o 4, a gente era bronze. Só que o cara do 4 acabou amarelando, a gente ganhou de 2,5 e infelizmente não ficou em terceiro. Mas esse momento eu lembro muito, como muito marcante. Teve outro momento que para mim foi muito marcante na minha carreira, que foi quando eu jogo com o Jair Ossipe nos Jogos Abertos de Francisco Beltrão. Isso foi em 2010. 2009 ou 2010, talvez tenha sido 2009. Que foi os Jogos Abertos em Francisco Beltrão. E o Jair Ossipe era o atual campeão paranaense. E eu fui jogar com ele no convencional lá e tal, e eu ganho um final espetacular dele, assim. Tipo, com torre 3 peões contra bispo 4 peões, mas era uma posição muito difícil, e eu acho uns lances intermediários muito difíceis e tal, e eu ganho aquela partida. Nossa, esse momento foi assim, aquele momento que eu senti, nossa, realmente eu acho que eu cheguei em outro patamar, porque ganhar de um campeão estadual é muito marcante. E ganhar, acho que foi a primeira partida que ele perdeu depois de ser campeão estadual. Eu gosto de fazer essas coisas, sabia, Maurício? A primeira partida que o Calci perdeu de acima de 1 hora depois de ser campeão mundial foi contra mim. E ele tava no maior rate da história, ali, 2.882, tipo. Então, assim, quanto maior o desafio, parece que mais eu me surpreendo. Claro, a vitória do Calci foi importante? Foi, mas... Mas, assim, eu acho que essa contra o Ossipe e essa contra o Coisa, eu vibrei mais, sabe? Porque era pela qualidade do jogo que você apresentou, exatamente, né? Pela qualidade, por ser uma partida ao vivo. Eu teve uma partida que eu empatei com o Neres Delgado num torneio em Itajaí de rápido. Pô, empatar com o número 1 do Paraguai, cara, numa competição, pra mim é tão importante quanto ganhar do Calci. Entende? Que é um dos mais fortes das Américas, né, o Neuri? Então, essas coisas, assim, marcam. Tipo, eu jogo muito aquelas batalhas de inscritos, né, e tal. Eu vou lá no Title Tuesday, né, que é, inclusive nas terças-feiras à tarde tem, né? Sempre tem, toda semana. Eu já ganhei de vários grandes mestres lá. E é tão legal você ganhar de um cara de 2.700, 2.600, 2.800, 2.500. Tipo, quando ninguém acredita em você. E realmente parece que quando o desafio é maior, eu me motivo mais para conquistar. E esse momento eu me sinto Kasparov. Sinceramente, para mim são os momentos Kasparovs da vida, né? Bacana, bacana.
Agora vamos pro segundo quadro aí, que é o Momento Pastorzinho. Momento Pastorzinho. Que é o oposto do Momento Kasparov. Ou pode o ser uma mais marcante jogada... meu, você tava lá, Maurício. Então, conta pra gente aí qual que é esse Momento Pastorzinho. Eu acho que assim, eu tenho vários desses, né? Inclusive, durante a live aí do 0 ao 2000, a quantidade de mate 1 que eu levei, tendo acabado de falar a frase, aqui eu me sinto melhor, aqui eu estou bem, e pá, mate 1, o cara te dá. Mas tudo bem. São vários desses, né, momentos. Inclusive, eu vou gravar um vídeo só com esses episódios. Mas tem um que foi muito marcante, que foi na final do menor de 2002, acho. Você vai lembrar melhor, contra o Felipe Trupel, de Piraí do Sul. Esse foi um momento, para mim, muito triste, porque, cara, você não tem noção como era difícil para nós jogar uma final de menor, saindo de Beltrão. Primeiro porque era caro, tinha que conseguir patrocínio, tudo. Beltrão é longe da capital, é muito difícil para ir para Curitiba, é muito caro. E outra coisa, eu era um dos melhores da região, mas eu era um dos piores do estado, porque tipo, o nível que Beltrão tava em relação às outras cidades era gigantesco. Uma coisa que eu tenho muito orgulho na minha carreira é que eu fui o primeiro jogador do Sudoeste do Paraná a ter hit feed. Isso em 2008 para 2009. Então, assim, sempre foi sofrido, cara. Sempre foi sofrido para nós. Eu ganhava a classificatória, chegava no estadual, mas eu entrava como o último de ranking. Então, e esse ano, era o segundo ano, acho que eu estava jogando a final, eu entrei como favorito contra o Felipe Trufel. Acho que eu tinha mais hate que ele. Então, assim, eu sabia que dava de ganhar, talvez. E ele não jogou tão bem a abertura, eu fiquei com 2 peões a mais. Nossa, eu cheguei no final de torre e 2 peões contra a torre dele. Entendeu? É um final que só eu deveria poder ganhar, cara. E eu perco aquele final. Não é que eu empatei, eu perdi o final. Eu dei a torre em um lance no final. E não foi que eu dei a torre levando o raio-x. Eu coloquei a torre do lado do rei dele. E ele capturou e eu perdi aquela primeira rodada. Nossa, eu acho que foi uma das maiores dores que eu senti e tal, porque você vai querendo fazer um bom torneio, você vai querer fazer um bom estadual, daí você chega e perde a primeira rodada dessa maneira, sabe? Depois de quase 4 horas de partida. Então, realmente foi muito duro. Mas tem um outro que eu contei esses dias a história na Twitch. Acho que eu não publiquei na Twitch, no YouTube ainda, mas eu contei na Twitch. Que eu fiz um lance impossível num Continental. Eu roco numa posição que eu já tinha mexido o rei. Cara, esse também foi um momento pastorzinho daqueles, cara. Um momento de vergonha alheia e tal. Acontece. Acho que são os 2 fatos que mais me marcaram, assim, que eu mais lembro que foram duros. Claro que tem milhares, né? O Capivara tem histórias para contar. Ainda mais um Capivara diplomado, né? Um Capivara diplomado tem histórias de séculos, né? São 20 anos de histórias, né? 20 anos capivarando, né? Sim, com certeza. E agora vamos pro quadro Topzera. Topzera. Então, nesse quadro Topzera, posso fazer uma surpresa para você e pedir, por exemplo, quem que são os 5 maiores jogadores de xadrez da história de Francisco Beltrão, por exemplo? Ai, meu Deus. E sem falsa modéstia, hein, Glaucio? Sem falsa modéstia, hein? Mas vai lá, é isso mesmo. Quem que são aí, digamos, um top 5 do xadrez de Francisco Beltrão, na tua opinião? Você fala para me incluir ou não me incluir? Não, se inclua, porque todo mundo sabe que você o é. Então, sem falsa modéstia. Tá. Assim, eu acho que o xadrez de Beltrão teve várias gerações, né? Então, antes de mim, existia 2 caras que já jogavam bem, que era o Jaziel e o Rodrigo Ceresoli. Então eu acho injusto você não colocar eles como grandes nomes de Beltrão, porque eles não tiveram o mesmo aparato que os que vieram depois, e o Jaziel, por exemplo, jogou acho que 3 finais estaduais, e o Rodrigo Ceresoli também tem um nível altíssimo, acho que chegou a ter 2.300, 2.400 online. Então eu acho que esses 2 jogadores com certeza tem que estar no top 5, o Adriano da Silva tem que estar no top 5, e daí eu tenho muita dúvida de quem seria o 5º.
bem sinceramente, eu tenho muita dúvida, porque acho que eu mereço estar entre os 5, por ser o único jogador titulado, o primeiro jogador a ter hate feed, acho que eu tenho o maior número de títulos da Olimpíada Mental de Beltrão e tenho 3 títulos municipais também. Eu acho que é o que mais jogou finais de estadual e acho que o único que jogou classificatório da Copa do Mundo. Mas tem ainda vários caras muito bons lá, tipo o Rodrigo Merlo, o Fernando Brizola. O Adriano da Silva não tenho dúvida que tá. Daí, assim, o Fernando é o que tem o maior rating hoje, só que o Fernando não joga mais competições, então ele abriu o rating alto e parou de jogar. Eu acho que o Rodrigo Merlo jogou mais competições, assim, e fez uma história talvez um pouco maior. E agora da nova geração, a gente tem as meninas, né? Não sei se você... Tem a Milena Kunz, que ela ganhou muitos títulos estaduais, foi minha aluna e tal. O Matheus Gemelli também foi... Então é difícil, é duro, assim, escolher 5. Porque dentro da categoria feminino, por exemplo, a Milena e a Gabriele Müller, elas foram muito expressivas. A minha mulher também, em algum momento, ela chegou a estar entre as 30 melhores do Brasil. Só que ela não competiu tanto. A Dulcineia, nossa, a Dulcineia também fez... Então, talvez tenha que colocar a categoria infantil, e daí talvez o melhor sub-18 que Beltrão teve, pode ser que tenha sido o Rodrigo Merlo, quando ele era sub-18, ou o Matheus Gemelli. E daí o feminino, provavelmente a Dulcineia, ou então a Milena ou a Gabi. E eu acho que o 5º lugar eu vou apoiar, mas é difícil. Então, eu acho que eu coloco o Adriano, o Rodrigo Ceresoli, o Jaziel, e eu vou botar o 5º, o Fernando, para botar o Rodrigo Merlo como melhor sub-18 que Beltrão teve. Daí eu acho que talvez eu não apoie de ninguém. Mas ainda tem muitos caras bons. Nossa, tipo assim, é uma... Por exemplo, hoje, Maurício, você sabia que tá o Ivo Fischer e o Kleber... Esqueci o sobrenome do Kleber. Eles estão em Beltrão. O Kleber tem quase 2.100 de feed. E o Ivo Fischer é uma referência no estado também. Jogou por Medianeira e tal. Então, se você colocar eles dois como beltronenses também, já fica difícil, né? Você fazer essa lista. Mas eu acho que quando você vai comparar para dizer o que o cara fez, tem que pensar o que o cara fez para a cidade em relação à história. Por exemplo, o Fernando tem várias medalhas em Jogos Abertos. Por isso que eu acho que é injusto deixar ele fora. O Adriano tem 2 títulos estaduais dos Jogos Comerciários, tem medalhas de Jogos Abertos. O Adriano tem uma história muito grande representando o Beltrão. Coisa que o Jaziel e que o Rodrigo Ceresoli não têm muitos títulos. Entende o que eu quero falar? Então, eles até podem ter um nível maior, ou ter tido um nível maior, mas acabaram que talvez não tenham contribuído tanto pela cidade quanto o Fernando, o Adriano, o Rodrigo Merlo e eu talvez contribuímos. Entendi, mas eles têm uma passagem histórica importante, né, na cidade. Exatamente, porque são os percursores, né? São os caras que a gente espelhou para chegar no nível que a gente chegou. E essa é uma coisa importante que eu gosto sempre de falar, né? Às vezes a pessoa fica braba de ter um rival, né? Tipo, não, tem o cara que sempre me ganha, eu tenho o cara que... Mas é importante você ter o rival. Se você não tem um cara para competir no mesmo nível que você não sobe. Você fica estagnado. Então, para mim, cara, o cara mais importante da minha carreira, se eu ganhei o que eu ganhei, se eu virei mestre nacional e tal, é o Adriano da Silva, cara. Porque ele foi o cara que o tempo todo a gente brigou de igual para igual, pau a pau. Ele quis crescer como eu, a gente tem muitos matches um contra o outro, muitos confrontos históricos, e até hoje ele é pedreira para mim mesmo. E assim, eu só ganhei mais coisa que ele em alguns momentos por questão de escolha pessoal. Ele quis fazer uma faculdade, eu quis fazer outra, ele teve um momento, eu tive outro. Então, mas a capacidade técnica dele é tão boa quanto a minha, né? Sim, não, e você falou nessa questão de rivalidade, eu também tive rivais. Você sabe que a primeira modalidade esportiva que eu me destaquei, por incrível que pareça, foi o atletismo. E nos 100 metros ainda. Que beleza. Primeira Lembra medalha do melhor esportiva. Tempo? Putz, cara, eu acho que era 11 algumas coisinhas e tal. Que beleza. Mas assim, era tempo escola, né? Hoje, se eu correr 100 metros, vai ser só uma vez, né?
Vai e não volta, né? Vai e não volta. Mas sim, foi o que eu me destaquei primeiro aqui em Piraí do Sul, foi no atletismo. E tipo, eram 100 metros, 200 e salto em distância. Assim, eram as provas que eu me destacava. Então, eu gostava bastante dessa variação. Mas vamos sobre aí, digamos, a culpa de fazer uma coisa clichê, mas vamos falar uma coisa que todo mundo quer saber. E o teu top 5 do mundo? Tá, o top 5 do mundo, pra mim, eu acho que talvez seja até mais fácil, porque como eu não sou amigo de ninguém, não tenho tanto problema pra falar. Eu, sinceramente, eu acho o Carlsen o melhor jogador que já jogou. Porque cada ano fica mais difícil você manter uma hegemonia. E o Carlsen já estava na hegemonia antes dele ser campeão mundial. Ele já estava uns 2 ou 3 anos que ele já era um dos melhores do mundo, até ele conseguir ser campeão mundial. Então você imagina que de 2011 até 2020, eu acho que ele é campeão mundial incontestável, cara, incontestável. O Nakamura até pode ter o maior hate online, mas presencialmente, principalmente nos matches contra o Carlsen, é esmagadora a vitória do Carlsen. E o Carlsen, tipo, ele joga um xadrez melhor, ele calcula melhor. O Carlsen modificou o jeito de jogar xadrez. Vocês têm noção que um monte de partida que terminava empatada, ele mostrou que dá de continuar e dá de ganhar. Incrível a capacidade que ele tem de jogar finais, incrível a transição de jogo que ele tem, a compreensão. E ele joga todas as aberturas, cara. É isso que eu acho incrível. Até Pastor ele já começou no Mundial. A maior crime que aconteceu na história foi ele perder aquela partida que ele iniciou com o Pastor, que ele tinha mais 3 de vantagem e acabou perdendo lá no Mundial de Rápidas. Mas assim, por essa variedade, por esse... Eu acho que o Carlsen foi muito superior a qualquer outro jogador que já jogou xadrez no mundo. Daí é claro que cada jogador no seu momento foi importante. Eu acho que o segundo melhor jogador da história foi o Kasparov, porque durante a época o Kasparov também mudou um pouco o jeito de jogar. Daí talvez eu colocaria o Karpov, porque o Karpov ficou numa hegemonia muito grande, no estilo de jogo mais técnico e mais posicional, ele é o melhor. Ou foi o melhor, né, na época. Daí vamos lá, o quarto cara que eu acho que tem que estar é o Capablanca, cara. Capablanca, inclusive tem uma história curiosa, Maurides. Eu nasci no mesmo dia e ano do Capablanca, em 19 de novembro de 88. Capablanca nasceu em 19 de novembro de 1888 e eu nasci em 19 de novembro de 1988, exatamente 100 anos depois do Capablanca eu nasci. E é o Dia Mundial do Xadrez, né? Claro que por causa dele, não por mim, né? Inclusive, fazendo 100 anos do match, né? Lasker e Capablanca, né? Isso, exatamente. E o Capablanca foi um cara espetacular também. A técnica que o Capablanca tinha, a capacidade para a época, assim, era um absurdo, cara. Era um absurdo, assim, o quanto que ele era evoluído, né? E a quinta posição, cara, essa daí eu tenho certeza que talvez vai ser mais criticada, porque daí tem muito cara forte, né? Você poderia botar o Alekhine, poderia botar o Michael Tal. Isso falando de campeões mundiais, né? Se fosse pensar hoje, tem gente que vai botar com certeza o Nakamura, ou vai botar o... Mas eu acho que o quinto que eu botaria na lista é o Botvinnik, cara, porque o Botvinnik, ele foi muito importante para o xadrez. Ele pode não ter sido um campeão mundial supremo e ter ficado muitos anos ali, mas a contribuição que ele deu para o xadrez em termos de conhecimento, eu acho que foi gigantesca, assim. E todos esses caras da Rússia que vieram ali, Karpov, Kasparov e tal, eles devem um pouco para o Botvinnik. Então, e ainda mais a geração de hoje, né? Então eu acho assim que eu ficaria nessa ordem até. Carlsen, daí o segundo Kasparov, Karpov, Capablanca e Botvinnik. Mas, sendo sincero... É uma ótima lista. Sincero, Maurício, eu acho que o top 5 do mundo hoje é mais forte do que qualquer cara que jogou no passado. Mas é que o xadrez hoje é outro.
Hoje é um xadrez de computador, é um xadrez... Tipo assim, a qualidade que se joga hoje é maior do que a qualidade que jogava antes. Mas daí você tem que medir as pessoas conforme os adversários que você teve na época, né? E medindo pelos adversários que você tinha na época, eu acho que, pra mim, é essa lista. Ah, não, é uma excelente lista, com certeza. Eu gosto muito do Botvinnik. Inclusive, no nosso podcast eu falo um pouquinho sobre o Botvinnik. Eu vou deixar o link aqui na descrição depois sobre o Botvinnik. E agora uma brincadeira que eu me baseei na revista Xadrez Bem Brasileiro. Eu gostei bastante. Até vou deixar o link da revista Bem Brasileiro também, porque ela é muito interessante. Um abraço aí pro meu amigo Flávio. E a gente vai já fazendo um spoiler aqui. A Thaisa Bordignon, que é da revista Xadrez Brasileiros, também vai ser uma das entrevistadas no mês que vem. Que legal. Então, muito obrigado aí pela força à revista Xadrez Bem Brasileiro. Vamos lá. Então vamos supor que você precise montar o teu lado do tabuleiro. E o rei é um campeão mundial que o inspira. Quem seria? Calce. A dama, uma jogadora que inspira você. Ah, cara, tem que ser Judith Polgar, não tem como. Acho que talvez seja... Talvez a Judith Polgar ela seja a única unanimidade no mundo do xadrez, né? Na verdade, eu sei que eu vou apanhar, porque eu deveria ter colocado minha esposa, né? Porque é a jogadora de xadrez também, mas... Claro, mas a gente entende. A Polgar Na verdade, as três irmãs, elas são uma inspiração, assim, sensacional. Sim. Mas a Judith, pelo que ela fez no xadrez absoluto, é impressionante, né? Sim. Impressionante. Vamos lá, então. Vamos terminar esse tabuleiro. As torres. 2 reis sem coroa que você gostaria de ter ao seu lado. Como jogador de xadrez, num time, né? Sim, técnico, né? Cara, eu acho que eu botaria o Kramnik e o Caruana como torre. São 2 caras. Os bispos, 2 pessoas que sempre o apoiaram. Ah, tá. Agora quando você tá falando de... Pode ser pessoas, não precisa ser jogadores. Não. Não, peraí. Peraí. Tenho que mudar a lista. Calma. Vamos trazer pro pessoal, então. Você quer que eu traga pro pessoal da minha vida as pessoas que me rodearam? Não, ou você pode fazer isso, ou você pode colocar jogadores também. Não, então calma aí, deixa eu mudar a lista. Deixa eu botar, tipo assim, o rei, a pessoa que no xadrez foi o cara que realmente foi a mais importante pra mim e tal, é o Gerry, não tenho dúvida. A dama, com certeza minha esposa, que sempre esteve do meu lado e tudo. Agora, tipo, as 2 torres, as rochas, assim, que são os caras que eu sei que eu posso contar sempre, é o Fernando e o Adriano, cara. São 2 caras aí que sempre fomentaram o xadrez, são 2 amigaços que eu tenho, e são 2 caras ali. E o Rodrigo Merlo, com certeza eu botaria como um bispo. Talvez o outro bispo eu botaria a Milena, que foi uma aluna minha, que ainda a gente mantém uma relação de amizade grande. Ela uma super campeã estadual também, uma pessoa que... Agora os cavalos vai ser problema, cara. Como é que eu vou botar alguém de cavalo, cara? O cavalo são 2 amigos que estariam também nessa sua equipe. Ai, meu Deus, cara, botar cavalo, cara. Não, mas o problema é assim, ninguém quer ser o cavalo, então o cavalheiro, né? Seja. Como é conhecido nos outros idiomas, né, também. Acho que eu vou botar o Neurilo Nelly, que também foi um cara aí que tem que estar sempre me ajudou, sempre teve do meu lado aí um grande incentivador. Vou botar um cara do Mato Grosso do Sul, que eu conheci há pouco tempo, mas que eu acho que ele é muito importante também, é o Ricardo do Aliba, ele é o grande apoiador lá do Mato Grosso do Sul. Ricardo também é um cara que parceiraço, eu vou botar ele aí como o outro cavalo. E agora, por último, mas não menos importante, o peão, que é um jogador ou uma jogadora. Vamos falar aí de Francisco Beltrão, que ainda não é titulado, mas tem muito potencial para ser titulado, para ser promovido. Vamos ver. Caras que... Eu acho que o Marlon Joshua, com certeza, é um que deve virar titulado. A Manuela Rodrigues. Manu foi campeão paranaense sub-12. Com certeza. Bem lembrado. Deve entrar aí nessa lista.
Deixa eu ver. Dessa nova geração, cara, tem um... Tô me esquecendo o nome do menino. Vai jogar hoje. Posso colar? Claro! Deixa eu ver se o Fernando mandou a lista de que... vai ter um confronto entre Beltrão e Moarama, Marides. A gente se organizou para fazer uns amistosos assim online entre cidades. Quem sabe a gente possa fazer um próximo aí envolvendo o Piraí também. Claro, o que você acha? Podemos fazer, com transmissão minha na Twitch aí. Claro. É um sistema de jogar uma partida cada um, de 3-0 ou 3+2, e assim, uns 10 ou 12 tabuleiros, como se fosse tipo uma batalha de escrito, sabe? Daí joga um de uma contra a outra, o outro, e tenta botar os caras meio nivelados. Sim. Não, então, vamos lá, vamos combinar, sim, com certeza. Então, outro cara que tem potencial ali em Franço Beltrão é o Vinícius Fainello. Esse daí tem muito potencial. Um outro cara que tá jogando muito em Beltrão, que se ele quiser, ele tem condição de virar, é o Douglas Pavan. Ele já é um pouco mais velho, mas é um cara que tem uma história muito grande, né? Bom, daí eu acho que ainda pode virar mestre o Adriano, só que o Adriano eu já botei antes, o Ivo Fischer. O Ivo Fischer é um que deve conseguir virar mestre caso ele queira. Ele joga um xadrez excepcional, que tá em Beltrão ainda. E o Kleber é outro também que falta 2 peões, né? Tem que completar os 8? Não necessariamente. Eu acho que dos que eu lembro são esses aí. Agora tem 2 garotos, eu vou falar 2 pessoas de Naviraí, tá? Tempo que eu fiquei lá, tem 2 alunos meus que, nossa, me surpreenderam pra caramba. Um deles foi o Felipe Salatin. O Felipe Salatin chegou a ganhar a medalha de prata nos escolares e tal. Nossa, a dedicação que aquele menino tem pelo xadrez é excepcional. Ele realmente teria uma possibilidade enorme de um dia virar mestre, né? E a gente teve umas meninas lá também que jogaram, nossa, muito xadrez. Tem uma chamada Rosiane Stacy lá que ficou a uma partida de ir pro Nacional. Inclusive ela tinha uma torre a mais na partida final. Se ela empatasse, ela ia pro Nacional. Ela acabou perdendo lá no apuro de tempo, mas sem dúvida um talento gigante lá de Naviraí. E é incrível, né? Porque eu chego em Naviraí, praticamente não existia xadrez. E a hora que a gente começou a fomentar e fazer as coisas lá, muito que o GR fez em Beltrão, eu tentei fazer em Naviraí. Então a gente chegou a fazer competições ali para mais de 100 crianças jogar. Eu saí de lá com mais de 300 crianças jogando xadrez em competições. Então realmente deu uma mexida forte. E a gente não quer que pare, né? Então assim que eu puder, eu vou passar um pouco a pandemia. Eu vou continuar indo para Naviraí de vez em quando para dar essa cutucada. E o xadrez do Mato Grosso do Sul cresceu muito nos últimos anos. Nossa. Eu ganhei 3 títulos estaduais lá, mas o nível lá é muito alto. Quando eu cheguei lá só tinha um mestre. Agora já tem 4 mestres lá no Mato Grosso do Sul. E tem um deles que tem 2.600 online. O cara com certeza vai virar MF ou MI. Então o Mato Grosso do Sul tá numa crescida muito alta. Nossa, bacana. Bom, pra gente encerrar, Glaucio, uma provocaçãozinha e algumas indicações de livro aí. A provocação é: Bullet é xadrez ou não? Com certeza é. Eu penso assim, cara, a gente tem que se adaptar ao mundo, entendeu? Não é o mesmo xadrez do clássico. Não é. Tipo assim, se você pensa xadrez como... Xadrez pode ser um esporte, uma arte ou uma ciência. Se você pensa no xadrez como arte, não é. Bullet não é. Por quê? Porque é no xadrez pensado que você vai ter as composições melhores, você vai ter as coisas... Mas o xadrez Bullet, Blitz, ele é tão competitivo quanto qualquer outro tipo de xadrez. Talvez até mais. Porque essa questão, esse instinto de sobrevivência da sua ação cair é muito importante. E daí você pensa assim, qualquer esporte, cara, tudo tem tempo. Tudo tem, seja basquete, futebol, futsal. Agora, tem o xadrez clássico, e tem o xadrez Blitz e Bullet. Mas não deixa de ser xadrez. Tudo é xadrez.
E eu penso que hoje a gente cresceu muito como xadrez. Nossa, o xadrez, ó, você pega na Twitch, cara. Esse ano, eu mais que tripliquei o número de seguidores que eu tinha em relação ao ano passado. Tá numa exponencial gigantesca, cara. O Cricor já tem 70 mil seguidores na Twitch. Tipo, depois do Gambito da Rainha, depois do Cricor ser contratado pela Fúria, o xadrez tá virando cada vez mais profissional. Ele está ganhando espaço muito grande dentro do país. Chegamos a ponto de empresas privadas começarem a fazer investimentos. Tivemos o Clear, acho que teve um torneio antes que o Cricor fez a transmissão com alguns jogadores tops do Brasil, que acho que a premiação era 10 mil reais. Agora a gente teve o da Gazit com 30 mil reais de premiação. Então daqui a pouco a gente vai ter premiações, acho que gigantes no xadrez nacional. Conforme o público for crescendo, tiver esse engajamento, isso só se deve por causa do xadrez Blitz e Bullet. Porque o pessoal começa a perceber que é possível jogar rápido. Então hoje, cara, o cara tem que ser muito ignorante para falar que o xadrez é um jogo chato. Para falar que o xadrez é um jogo demorado. Isso é ignorância mesmo, porque você não sabe como funciona o jogo. É claro que, particularmente, eu gosto das partidas de 6 horas, de 5 horas, de xadrez clássico, de classificatória da Copa do Mundo e tal. Mas eu vou falar sinceramente, Maurício, eu tive que fazer essa adaptação comigo também pela minha vida. Porque quando eu estava no Ministério Público, sendo assessor, ou quando eu queria ficar num ar-condicionado e tinha tempo para tomar as decisões na minha vida, eu achava que o xadrez clássico era a única coisa que fazia sentido, de fazer tudo com qualidade. Hoje que eu sou servidor público federal, eu sou PRF, para mim o que faz sentido é você tomar uma decisão rápida. Cara, eu tenho 5 segundos para decidir se eu saco a arma, se eu saco a algema, se eu imobilizo o cara, se eu vou atrás daquele carro ou não vou, entendeu? O mundo hoje exige que as decisões sejam tomadas rápidas. E como o xadrez imita a vida, cara, hoje a vida é blitz e bullet. Não é mais clássica a vida. Não é mais 2 horas para tomar uma decisão. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter essa mudança de consciência e pensar, não, xadrez blitz e bullet também valem a pena ser jogado. É claro que não vai ter a mesma qualidade que o clássico. Isso eu não discordo nem um pouco. Mas é um esporte. E talvez é o que vai ser o futuro. Eu acredito que o xadrez vai entrar nas Olimpíadas daqui a pouco, mas não vai entrar nas Olimpíadas com partidas de 6 horas. Vai entrar nas Olimpíadas com partidas de 30 minutos, de 1 hora, porque é isso que o público quer ver competitividade. Quer ver os caras errar, entendeu? Errar faz parte. Cara, imagina uma partida de futebol que nenhum time erra um passe, que todos os passes saem no pé, que todos os cruzamentos saem certo e tudo mais. Que graça que teria, cara? A graça é realmente o cara escorregar, o cara errar a cobrança de lateral, o cara fazer o blunder. Então é isso que faz o esporte ser atrativo. Essa é a minha opinião. Entendi. E pra gente finalizar, Glaucio, gostaria que você indicasse alguns livros para quem está começando ou para quem está no nível intermediário, até que tem no nível avançado. Você gosta de alguns livros aí e tal, enfim. Qual a sua indicação para quem está começando, por exemplo? Então, para quem está começando do zero, eu recomendaria treinar táticas até adquirir um nível maior. Daí, se você quer treinar táticas por livro, uma das melhores coleções que eu acho que existe para iniciante, para quem está começando mesmo, é aquela do Yasser, que é o Xadrez Vitorioso. Essa daí é bem fácil de entender, os problemas são até relativamente simples. É bastante didático, né? Bastante didático, eu acho muito boa. Tem a Bíblia, teoricamente, do xadrez brasileiro, que é o xadrez básico, mas eu acho que o método já está talvez um pouco ultrapassado, mas com certeza vale muito a leitura, né? Para quem está no nível meio intermediário, se você quer uma coisa mais clássica, tem a coleção do Grau lá, que eu acho que Cuba usa muito, alguns países usam muito para formar os atletas, que é uma coleção bem completa. Eu já acho que o Yuzupou é a melhor coleção que existe. Aqueles
9 livros lá, o Build, o Chess Evolution e o Mastery lá do... É a melhor coleção que já teve de xadrez, até que ela foi premiada e tal. Então, assim, se você quer sair tipo, do 1.600 ao 2.300, talvez só matando esses livros do Isupol você já consiga. Porque realmente tem todos os elementos do xadrez, tem todos os temas, é muito, muito, muito completo. Valeria muito a pena ver com calma. E claro, tem os clássicos ali, tipo o meu sistema. O meu sistema é um... Maurício, eu tenho o original dele, cara. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho ele em espanhol aqui, ó. Com até a assinatura e tudo mais. Caramba! Eu tenho ele de É uma relíquia, hein? De 1920, acho que ele é. Não, 1941. Sensacional, sensacional. Comprei no Mercado Livre por R$10. Nossa! Mas já faz algum tempo, mas... Bom, daí tem uns outros livros que eu gosto muito, tipo esses aqui, ó. Esses de partidas, Karpov, Korchnoi, Partidas Selecionadas de Smilov. Esse do Smilov foi um dos primeiros livros que eu tive na vida. Esses são muito bons, assim. Outro livro que eu gostei é esse Dominando Estratégias de Xadrez, mas esse eu não matei, cara. Esse eu comecei a ver várias vezes e parei, porque ele é muito pesado. Mas é um livro que eu quero ler até o Mundial. Até o Mundial eu me prometi que eu vou terminar esse livro aqui. Assim, esses acho que são... Mas para quem tá iniciando, bem sinceramente, galera, treina tática. Vê a coleção do... Se tu quer ler, se você quer tipo, ter uma noção, você não tem muito quem te explicar, e você não quer ver aulas na Twitch, que hoje em dia na Twitch, cara, tem 20 streamers do chess.com ali, que são de excelente qualidade. No Paraná aqui a gente tem o Álvaro, além de mim tem o Álvaro, que também já está com uma legião de seguidores. Nós temos o Cricor, tem o Molina, cara, tem para tudo que é tipo de estilo, o Fagner, tem estilos para quem está começando, para quem está mais avançado, para quem gosta mais de resolver problema. Então, assim, você pode aprender tudo de graça hoje. Muito diferente da nossa época, que tudo era difícil. Falo na minha, na do Maurício, quando a gente começou, né? Hoje está tudo muito simples. Então, eu não investiria muito dinheiro comprando livro ou propriamente lendo. Eu acho que valeria mais a pena fazer tática e ver esses vídeos. Agora, você quer livros mesmo? Daí pega esse do Yasser e eu acho que pega a coleção do Isupol e só. O resto, cara, tem coleções excepcionais. Tipo, os livros do Agard são fenomenais. Se você pegar, tem acho que o Neji tem feito livros de abertura e tal. Cara, tem uns livros excepcionais aí, mas tem tanto livro, cara, que eu acho que se você ficar pensando em ler livro, comprar livro e tal, você gasta mais tempo comprando e do que realmente absorvendo conteúdo, né? Glaucio, muito obrigado mesmo pela entrevista, foi um bate-papo bem bacana, espero que você tenha curtido também. Maravilha, não, foi sensacional. E a gente vai, com certeza vamos conversar agora em off sobre essas partidas, esses desafios aí entre os municípios, que eu gostei bastante. Até o Geneilson de Campo Mourão já tinha me convidado também para participar de um evento desse, a gente vai com certeza conversar. Você quer deixar aí tuas considerações finais, algum agradecimento? Por favor, a palavra é sua aí. Eu quero agradecer todo mundo aí que apoiou a gente nessa trajetória aí no xadrez. Para quem torce muito, quero agradecer muito o pessoal que tem me dado uma força tremenda na Twitch. Falar para vocês que eu estou tentando, né, movimentar as redes sociais, YouTube, Instagram e tal. Nossa, o carinho que o pessoal tem transmitido, seja na hora de jogar, e isso é muito importante, faz com que a gente queira cada vez produzir mais conteúdo, cada vez evoluir mais. E agradecer muito minha esposa, né, que ela é uma enxadrista também, é uma pessoa que realmente é uma parceira gigante para mim em tudo que eu faço.
E o GR, né? Porque se não fosse o GR lá atrás ter encarado um desafio tão grande de iniciar um esporte diferente, talvez a gente não tivesse aqui fazendo isso, né? E então, e com certeza assim, eu quero agradecer pessoas como você, Maurício, que realmente incentivam o xadrez e que fazem o xadrez acontecer. Porque, o cara vai falar, não, mas o cara recebe para isso e tal. Cara, eu vi jardineiro, cortador de grama, de coisa ser nomeado para ser o diretor de esporte de uma cidade e não saber nem montar o tabuleiro. Então, assim, a gente tem que parabenizar as prefeituras que realmente colocam as pessoas certas no lugar certo. Hoje, graças a Deus, Beltrão tem a pessoa certa no lugar certo. Tem o Fernando Brizola lá como coordenador de xadrez. E essas pessoas certas, quando estão ocupando o cargo certo, quererem fazer as coisas. Porque o Maurício não precisava fazer muita coisa. Ele podia ir lá, dar uma ou outra aulinha dele, ficar quieto. Muitas das coisas que o Maurício faz, ele não é remunerado para isso. Ele faz na folga dele, ele faz extraordinariamente e ele faz porque ele acredita no jogo, principalmente em relação ao xadrez feminino. O que o Maurício fez pelo xadrez feminino é espetacular no Brasil. Ele realmente deu uma nova cara. E essa é uma das coisas que eu espero que mais mude no país, né? Que a gente realmente tenha uma igualdade, né? Que daqui a pouco as competições femininas tenham o mesmo valor do que as masculinas, porque você está falando em competição, você está falando em esporte, né? Eu acho que não tem nada que justifique as premiações masculinas valerem mais do que as femininas e tudo mais. Mas eu vou ser bem sincero, eu acho que as meninas estão evoluindo tanto, cara, que daqui a pouco nem vai precisar também. Daqui a pouco o top 5 do Brasil vai ter 2 mulheres aí, nós vamos ter grande mestre femininas. Que as meninas já começaram a dar um salto tão alto, cara. Tem tanta menina tão forte nesse país já que não vai demorar até nós termos uma GM mesmo. E acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí pode mandar direct no Instagram, pode mandar mensagem no Face, ou no YouTube, ou então na Twitch lá acompanhar nós. E tamo junto aí. Brigadão, Maurício, pelo convite. Muito obrigado aí pelas palavras, Glaucio. Eu realmente sou um entusiasta do xadrez feminino e também concordo com você. Acho que o nível está crescendo tanto que daqui a pouco o absoluto aí vai ter as meninas vão chegar dominando aí, né? Bom, galera, é isso. Muito obrigado aí pela audiência. O nosso podcast está disponível em muitas das plataformas que vocês conhecem, Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast e também aqui no YouTube. Tá? Então, até a próxima e a gente se vê por aí. E se cuidem, podendo ficar em casa, fique. Quem não puder, por favor, se cuide, que infelizmente essa pandemia ainda está por aí e a gente precisa se cuidar bastante. Muito obrigado a todos. Glaucio, um abraço aí. Tudo de bom. Valeu. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.